Olá, delícias de Nandinha! Hoje vamos começar contratos em espécie com contratos de compra e venda. Aos meus alunos da FATEC, já tivemos essa aula no nosso encontro telepresencial, mas como eu vou gravar blocos relacionados a esse tema, blocos de mais ou menos 10 minutos, nós vamos tratar das questões preliminares acerca do contrato de compra e venda. É um dos principais contratos em espécie. Nós contratamos todos os dias, nós realizamos contratos de compra e venda a todo momento, desde contratos de compra e venda numa relação consumerista, numa relação civil, numa relação mais complexa, numa relação mais simples, mas é um contrato que faz parte do nosso cotidiano. E o que o Código Civil conceitua como contrato de compra e venda no artigo 481 do Código Civil? Contrato de compra e venda, em outras palavras, é o contrato pelo qual um sujeito alienante se compromete a transferir a propriedade e a posse, ou seja, o domínio pleno de determinada coisa para outrem, adquirente, que em contrapartida se compromete a pagar um respectivo valor, um respectivo preço. Portanto, trata-se de uma relação obrigacional oriunda de um contrato consensual pela qual prestações recíprocas são pactuadas. De um lado, a prestação do alienante de transmitir ao adquirente o domínio pleno sobre a coisa. Já o adquirente compromete-se a uma obrigação pecuniária, portanto, assumindo uma dívida de valor. Pegando aqui as principais características do contrato de compra e venda do próprio artigo 481, o que é que nós temos? O contrato de compra e venda é um contrato consensual. Ele vai se regular pela lógica da consensualidade. Vocês podem perguntar, Fernanda, mas todo contrato não resulta de um consenso? Sim, contrato nada mais é do que a convergência de vontades de dois polos que intencionam um resultado negocial comum, um resultado negocial, portanto, convergente. Mas quando eu falo aqui na consensualidade como característica, eu quero dizer que o contrato de compra e venda, em sua existência e aperfeiçoamento, em sua eficácia, ele independe da transmissão da coisa pelo adquirente, pelo alienante ao adquirente, tampouco pelo pagamento do preço pelo adquirente ao alienante, ou seja, independe da tradição. O contrato de compra e venda já existe e já gera exigibilidade recíproca no momento em que as partes concordam, portanto, no momento em que há consensualidade, acerca das duas principais características, dos dois principais elementos desta contratação, que é preço e coisa. A partir do momento em que as partes estabelecem de forma indubitável, de forma inquestionável, as regras acerca do preço e as regras acerca da coisa a ser alheada, já há entre eles uma relação sinalagmática, uma relação de recíproca exigibilidade. Outra característica do contrato de compra e venda é a onerosidade. Não há compra e venda gratuita. Um contrato que gera a necessidade da transmissão do domínio, mas a transmissão gratuita do domínio é o contrato de doação. O contrato de compra e venda necessariamente gera aquisição patrimonial, portanto, acréscimo patrimonial recíproco. Ao meu decréscimo patrimonial, em razão da entrega da coisa, eu acresço o preço. Ao dispêndio do preço em meu favor, você, então, adquirente, acresce a propriedade da coisa alienada. Portanto, é um contrato oneroso, porque é um contrato que gera vantagem patrimonial recíproca. Uma outra característica é que, em regra, o contrato de compra e venda rege-se pela comutatividade. E vamos rememorar. O que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele em que as partes, no ato da contratação, anteveem, conseguem identificar as vantagens patrimoniais correspondentes, ou seja, as partes conseguem estabelecer no ato da contratação a identificação das prestações recíprocas sem que haja a assunção de riscos,
sem que haja assunção da alea. Portanto, a regra na relação contratual de compra e venda é a comutatividade. Embora possa existir uma compra e venda aleatória, mas neste caso, por se tratar de uma exceção, é preciso que exista uma cláusula contratual expressa ou pelo menos algum meio de prova pela qual as partes consigam estabelecer em uma relação conflituosa que naquela contratação houve a assunção de determinados riscos. E por que isso é importante? Porque no momento em que eu faço a junção dessas duas características, onerosidade e comutatividade, eu aplico ao contrato de compra e venda a garantia normativa quanto à evicção e aos vícios redibitórios. Lembrando que também se aplica a garantia pela evicção e também se aplica a garantia pelo vício redibitório às doações modais, às doações onerosas. Então, aqui a leitura do artigo 481, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar ali determinado preço em dinheiro. Lembrando aí que quando se fala em dinheiro, é preço em valor. Aplica-se aqui a regra da obrigação pecuniária pelo princípio do nominalismo e pelo princípio da vedação das cláusulas ouro, que é nas situações gerais, naquelas situações que não são reguladas por normas específicas, por normas especiais, o preço deve ser estabelecido em moeda nacional e moeda corrente, no caso, o real. Vamos lá. Artigo 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes concordam sobre objeto e preço. E é aí que eu estabeleço a identificação da característica da consensualidade. Partindo um pouco adiante, quais são os requisitos gerais do contrato de compra e venda? Bom, sendo um contrato de compra e venda um negócio jurídico como outro qualquer, a regra é que as partes, os sujeitos, sejam capazes e legitimados para o ato, a res aliada, portanto, o objeto da contratação, seja lícito possível determinado ou pelo menos passível de determinação, que a forma, que como regra é livre, não seja ditada por lei, salvo quando o próprio ordenamento jurídico estabelecer que naquela contratação há a exigibilidade da forma solene. A exemplo dos contratos de compra e venda de bens imóveis acima de 30 salários mínimos, em que o registro da escritura é determinante para a translatividade do domínio. Pessoal, eu não entendi um pouco o que significa essa palavra domínio. Traduz para mim. Quando se fala em domínio, pessoal, fala-se então em todas as faculdades, em todos os poderes que o proprietário tem sobre as coisas. O que é que uma pessoa, na condição de dona de um determinado bem, pode fazer? Tirar do bem sua serventia típica, o seu proveito típico? A exemplo, então,
de um celular para que eu possa fazer uma ligação telefônica. Nesse caso, a finalidade típica caracteriza a prerrogativa de uso. Fruição, o proveito dos frutos da coisa, sejam eles naturais, sejam eles artificiais, sejam eles civis. Disposição, que é uma característica determinante da contratação de compra e venda, que é a prerrogativa que autoriza o sujeito à transmissão da propriedade. Se eu negocio a transmissão da propriedade de bem alheio, sem o consentimento dessa terceira pessoa, trata-se de uma alienação a non domino, ou seja, a alienação de quem não tem domínio, de quem não tem a prerrogativa para a disposição. E por fim, a quarta faculdade que compõe o domínio é a faculdade reivindicatória, aquela que autoriza o titular à defesa da sua titularidade através das medidas petitórias. Esse assunto vai ser objeto a posteriori da ementa dos direitos reais, ok? Vamos então pegar aqui a ideia da legitimidade. Se eu estou dizendo que os sujeitos devem ser capazes e legitimados para o ato, há situações em que a ilegitimidade das partes na compra e venda pode gerar a invalidação do contrato? Sim. Que situação é essa? Primeira possibilidade, a alienação de bem de ascendente para descendente, existindo outro descendente do mesmo grau. Então, nesse caso, se um pai aliena um bem para um determinado filho através de uma compra e venda, e existem outros filhos, se esses outros filhos não outorgam a concordância, portanto, não estão anuindo a essa contratação, o contrato é válido, porém ele corre um risco de invalidação dentro de um determinado prazo legal, que é o prazo de 2 anos a contar da transmissão do domínio. O mesmo vale no que tange a outorga conjugal, ou da outorga do companheiro, seja outorga uxória ou outorga marital, isso a depender do regime de bens deste casamento. Ok? Por que isso? Porque na realidade, pessoal, quando eu transmito a propriedade de um determinado bem para um descendente, embora em tese eu esteja incorporando ao meu patrimônio o preço da coisa, eu posso criar subterfúgios, artifícios fraudulentos, para na realidade estar realizando uma doação com um corpo, uma roupagem aparente de compra e venda. E veremos mais adiante que a doação de ascendente para descendente ela é válida porque, a princípio, ela é caracterizada como a antecipação da legítima, antecipação da herança, obrigando o sujeito à colação, à prestação de contas na ação de inventário. Então, neste caso, não é que o ato de compra e venda de ascendente em favor de descendente seja nulo, não, ele é válido. Porém, havendo um risco de suspeição, é possível que, sentindo-se prejudicado, o outro descendente daquele grau possa questionar em juízo a validade daquele contrato e, se houver de fato algum tipo de fraude, é possível que ele consiga anular, desde que o faça no prazo decadencial de 2 anos. Uma outra situação que interfere no contrato de compra e venda no que diz respeito à validade está na situação de suspeição. Quando o alienante, conhecendo a situação patrimonial do adquirente ou o próprio bem objeto da aquisição, pode ter algum tipo de vantagem, por exemplo, a aquisição de bens do tutelado pelo tutor. O tutor pode ter uma vantagem econômica, o mesmo se estabelece em relação ao curador. A aquisição dos bens aliados em asta pública, em leilão, por exemplo, pelos serventuários do Poder Judiciário ou dos cartórios. Então, nesses casos, previstos em lei, eu tenho hipóteses de nulidade, invalidade absoluta. Lembrando que as nulidades
operam-se de pleno direito, são imprescritíveis. Elas não são convalidadas pelo decurso do tempo, tampouco pela vontade das partes. Tudo bem, pessoal? Vamos daqui a pouco para o segundo bloco, tratando das situações especiais de compra e venda.